Bom dia, povo de Deus, vamos lá. Bem-vindo à live diária da Palavra de Deus. E eu já peço que você compartilhe, tá? Para chegar nos grupos. Você faz parte de um grupo, manda lá pro grupo. Seus contatos, seus amigos. Vamos levar informação bíblica, Palavra de Deus. O mundo precisa da Palavra de Deus. O mundo necessita da Palavra de Deus. As pessoas estão morrendo, angustiadas, depressivas, estressadas, ansiosas, nervosas, oprimidas, perturbadas. E a Palavra de Deus é a solução. A Palavra de Deus é o alento, o acalento, a mudança, o bálsamo, o refrigério para nossa vida, tá bom? Então conto com você, posso contar? Estamos em unidade? Estamos em unidade. Se estamos em unidade, nós vamos vencer, porque é vencer ou vencer. Guarde essa frase aí, é vencer ou vencer. Gente, vamos lá para o Gênesis 37. Gênesis 37. Vai falar do sonho de José. José tinha 17 anos e cuidava ali junto dos seus irmãos, os filhos de Jacó. Jacó tinha essa dúzia de filhos, né? E Jacó botava os filhos para trabalhar. E José, ele trazia mais notícias, lá no versículo 2, no finalzinho diz isso. José trazia mais notícias deles a seu pai, ou seja, José, ele denunciava o erro dos irmãos. Desde novo, tá vendo aqui, ó, 17 anos, José, ele não aprovava o erro. José não aprovava as coisas erradas. E todas as pessoas que querem andar na verdade, elas vão incomodar, de fato, as trevas, né? Agora, tem um dado importante aqui no versículo 3, que Jacó, que é Israel, né? Ele amava José mais do que a todos os filhos, do que a todos os outros filhos. Isso aqui é um problema que muitas famílias enfrentam. O pai, ele tem que ter muito cuidado com isso, a mãe tem que ter muito cuidado com isso. Nós vimos ontem na leitura sobre Isaac e Rebeca, que viviam bem, anteontem, né? Isaac e Rebeca viviam bem até que nasceram os filhos. Nascem os filhos vão crescendo e Isaac se inclina e ama mais Esaú e Rebeca se inclina e ama mais Jacó. E aí a casa ficou dividida. Agora nós estamos vendo aqui Jacó com seus 12 filhos, né? E tinha uma menina também, a Diná. 12 homens e uma menina. E ele amava mais José do que os outros irmãos. E aí, os irmãos, vendo, a situação era tão clara que os irmãos perceberam isso. Versículo 4, Gênesis 37, 4. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram a José e não podiam falar com José pacificamente. Só falavam com José com grosseria. Só falavam com José com raiva. Por quê? Porque eles viram que o pai, o Jacó, amava mais José do que os outros. E isso causou uma animosidade entre os irmãos. Paz, querido, Deus abençoe. E para piorar a situação, já não bastasse José estar sendo tratado com grosseria pelos irmãos, com covardia pelos irmãos, maus trato pelos irmãos, José tem um sonho e vai falar esse sonho. Isso aqui é um outro problema. A quem interessa o teu sonho, hein? A quem interessa os seus sonhos? Se não a você e a Deus. E se você é casado, o cônjuge, a esposa, os dois. Mas tem gente que tem um sonho e sai falando para todo mundo. Não é bom. Não é bom.
Tem gente que tem um sonho de abrir uma empresa e sai falando para todo mundo. Um monte de gente, um monte de invejosos, um monte de gente contrária, um monte de gente que vai jogar água, né? Vai jogar aí peso. Às vezes a pessoa quer fazer uma faculdade, aí sai falando para todo mundo, eu vou fazer a faculdade, eu quero fazer bababá, para todo mundo. Seu sonho, a quem interessa o seu sonho? Você quer fazer uma festa, você quer fazer uma obra, você quer comprar um carro novo, você quer comprar um terreno, você quer comprar uma casa, a quem interessa esse sonho? Então, você vê que José vai ter um sonho e são os próprios irmãos que vão abafar. Os próprios irmãos dentro da própria casa que vão tentar minar o sonho de José. Então, muitas vezes, o sonho fica entre você e Deus e talvez mais alguém que realmente, não é para você se emocionar com qualquer pessoa, alguém que realmente tem um olhar para você apoiador, um olhar para você de conselheiro. Você não pode ter qualquer pessoa sendo o seu conselheiro. Não é isso? A paz, irmã. Deus abençoe. Deus te dê vitória. Amém? Então, às vezes você tem um sonho, você leva ao seu pastor, que você confia nele, você tem confiança naquela autoridade, você sabe que a visão dele é boa, não é alguém simplesmente que vai, entendeu? Às vezes o teu pai ou a tua mãe que tem uma visão da vida, tem uma visão na área que você está sonhando, que às vezes o pastor pode atrapalhar, o pai e a mãe pode atrapalhar, o patrão pode atrapalhar, o tio, a tia, o irmão, a irmã pode atrapalhar. Então você tem que analisar. Eu tenho esse sonho, essa pessoa, ela tem condições de me orientar nesse sonho? Vou dar um exemplo aqui. Você quer abrir uma empresa e aí você vai falar com um familiar teu que te ama, mas aquele familiar é carteira assinada a vida toda, ele nunca empreendeu, ele não sabe o que é empreender, ele não sabe o que é tocar um negócio, ele sempre foi um funcionário correto, carteira assinada, e você diz, poxa, eu tenho uma vontade de empreender. Possa ser que ele diga, olha, é muita insegurança, você não vai conseguir, você vai quebrar e tal. Só que você está buscando, você está contando um sonho para alguém que não empreendeu, não sabe do negócio, não é vendedor, não é empreendedor, nunca teve sucesso na área e vai atrapalhar um projeto seu, um sonho seu, por mais que aquela pessoa lhe ame. Então cuidado com o teu sonho. Cuidado com o teu sonho. Às vezes você passa por um vento conjugal, uma crise conjugal, e aí vai buscar um conselho em alguém que é frustrado no amor. Alguém que separa a casa como troca de blusa. E aquela pessoa pode te dar uma direção de você sumir e perder aquele casamento que teve um momento, um abalo. Mas se você ir na pessoa certa, no conselheiro certo, na pessoa certa, e você contar o teu sonho, poxa, de restauração, sonho de lutar, você vai ter alguém junto com você orando, junto com você intercedendo, junto com você lhe ajudando. Então, José foi um homem extraordinário, mas se tivermos que apontar uma falha em José, foi falar desse sonho com os irmãos. Isso piorou a situação, agravou-se a situação. A situação de José já não era boa, porque o pai dele já mostrava para os outros irmãos que amava mais José do que os outros. Inclusive fez uma túnica especial, colorida e tal. E os irmãos só falavam com José no coice, na gritaria. Entende, gente? E aí José, por sua vez, já sabendo que os irmãos eram assim, já sabendo que os irmãos estavam atacando ele por raiva do pai,
que fazia essa diferenciação. José vai ter um sonho, ainda vai falar. É como se José botasse a cabeça na corda para ser enforcado. A paz, Deus abençoe. Então, o que José era para ter feito? Ficado quieto com o sonho, talvez contasse ao seu pai, Jacó. Na realidade, ele contou depois o outro sonho. Até o pai mesmo ficou abalado, dizendo: que isso, meu filho? Você acha que a gente vai ficar se curvando a você agora? Então, gente, você tem um sonho. Eu vou contar o meu sonho para minha amiga. Ela é tua amiga mesmo? Ou é conhecida? Ela tem condições de te ajudar nesse sonho? Porque pessoas que até nos amam podem atrapalhar o sonho que a gente tem, por amor, como eu acabei de citar. A pessoa quer empreender e vai falar com alguém que é carteira assinada CLT a vida inteira, e está tudo certo com isso, mas a pessoa nunca teve experiência de empreender, e é normal a pessoa falar: não, isso aí não vai dar certo não, isso aí é complicado, e jogar areia no teu projeto. Deus abençoe. Quem está entendendo? A paz, Deus abençoe. Ok, gente? Então José vai ter um sonho, e aborreciam mais ainda, lá no versículo 5, Gênesis 37, 5. Aborreciam mais ainda a José por conta do pai fazer aquela separação, e agora o sonho de José. E aí, José vai contar o sonho, e disseram para ele depois do sonho: tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Pelo sonho que ele teve dos feixes que se curvavam e tal. E odiavam mais ainda José por conta das suas palavras. José vai ter outro sonho e contou. Para que, José? Você vai contar do seu sonho? Para que, José, ficar falando do seu sonho? Deus abençoe. Já tomou uma pancada dos irmãos porque o pai fez a diferenciação. Jacó mostrou que amava mais José do que os irmãos. Então os irmãos já olhavam para ele atravessado. José já era para ter se ligado ali. Se eu contar esse sonho, os irmãos vão piorar a situação. Não, ele vai lá e conta. Sonhei que tinha uns feixes, papapá, e tudo se curvava. Odiaram mais ainda José. José, segunda pancada dos irmãos, José não aprendeu. José vai ter outro sonho, que vai ver as vacas magras e vacas gordas. E aí vai contar para os irmãos. Piorou mais ainda a situação. Tá vendo, gente? José foi um homem extraordinário, mas olha um erro aqui que a gente encontra nele. Não conte o teu sonho para quem não tem autoridade para te ajudar. Não conte o teu sonho para as pessoas que não têm know-how naquela área. Não peça conselhos, orientações para quem não venceu, não tem condições naquela área. Você pode jogar tudo a perder. E outra coisa, não é porque são os nossos irmãos, não é porque as pessoas estão à nossa volta que a gente vai sair falando nossos sonhos. Não é verdade? Não é porque é nossos parentes que a gente vai sair falando os nossos sonhos. Aqui está um caso clássico. Os irmãos. E eu estava meditando nessa palavra ontem, e a gente parece até que está diante de um filme de terror quando a gente vê aqui o que os irmãos deles fizeram a ele, né? O coração puro de José não tinha maldade. E é esse o problema. É esse o problema. Jesus, ele disse: sede simples, está tudo certo. José era simples, mas faltou a prudência da serpente. Entendeu? Sede simples como as pombas, mas prudente como a serpente. José era novo, coração puro, inexperiente, né? Dado para todo mundo. Olha aí o BO que ele arrumou. Tem coisa que só a idade, né, gente?
Tem coisa que só a idade, tem coisa que eu passo e só a minha idade para me dar crescimento naquilo. Tem coisa que você já passou também que você diz, meu Deus, eu tive que passar para aprender, né? E José teve que passar para aprender também. Tem coisas que a gente aprende com os outros, com o erro dos outros, né? Tem coisas que você olha assim, poxa, fulano foi por esse caminho, não vou não. Beleza, você já aprendeu. Mas tem coisa que a gente vai ter que sofrer, padecer, lidar com aquela situação para a gente criar uma estrutura, uma maturidade, né? Já fui muito assim, agora com a minha idade estou aprendendo, então. Tem muita coisa que não tem jeito, tem muita coisa que a gente vai ter que sofrer o dano para adquirir isso aí, a experiência, né? Agora você imagina uma criança, um adolescente recebendo todas essas informações bíblicas. Não deveria uma criança que cresce dentro da igreja, um adolescente que cresce na igreja, tendo seus pais todos os dias ali, ministrando a palavra, ensinando a palavra, porque não é a igreja é 2, 3 cultos na semana, 1 hora, mas tendo os pais cristãos, tendo o testemunho dos pais, o exemplo dos pais, a conduta dos pais, né? Crescendo, uma pessoa dessa deveria ser um jovem com a maturidade que a palavra de Deus traz muito grande, né? Muito grande. Exatamente, a idade não traz maturidade, né? A idade não vai trazer maturidade. A maturidade é uma decisão que a gente toma, mas a maioria dessas decisões às vezes vai vir com tempo, pela falta de experiência. Os espertos aprendem com seus erros, os sábios aprendem vendo os erros dos outros. Faltou só completar, e os tolos nunca aprendem. Os tolos nem apanhando debaixo de vara ele muda o procedimento. Boa frase, amém. Então quem é esperto, olhou que o outro se deu mal, já não vou por aqui, não tem conversa, não tem, acabou. Eu vi que fulano se deu mal com bebida, acabou, 0 álcool, não tem conversa, né? Rapaz, querido, eu vi que o outro entrou pelo caminho lá e se alimentando mal, tá cheio de doença, todo lascado, diabético, colesterol ruim, gordura no fígado, pressão alta, infartando e todo lascado. O que eu vou fazer? Não vou comer igual ele, vou partir para outra alimentação. Esse é o esperto. Fulano está ali trabalhando, juntando o dinheirinho dele, crescendo. Poxa, eu vou seguir esse conselho. Esse é o esperto. Ele aprende com os outros, os erros dos outros, né? O esperto, ele aprende com os seus erros. Exatamente. O esperto, ele aprende com os seus erros. Ele, tomou uma pancada, já acertou. O sábio não. O sábio, ele vê o erro dos outros e já não cai. Beleza, é isso aí. É o sábio. Agora o tolo, meu querido, pode dar uma surra nele todo dia que ele vai voltar para a cachaça, vai voltar para as drogas, vai voltar para o adultério, vai voltar para a coisa errada, porque é a escolha dele. É tolo. Não ouve conselho, não obedece. É ou não é? Hoje em dia, somente com a prudência da serpente, mesmo assim, de vez em quando, dando bobeira. É que o nosso coração, né? O coração é enganoso. A gente tem que ter muito cuidado com o nosso coração, deixar o coração falar. Às vezes a gente quer ser o salvador do mundo. O mundo já tem um salvador, gente. Jesus já veio para o mundo, já morreu por ele. Ele é o salvador e às vezes eu e você queremos salvar o mundo. Se a gente fizer um pouquinho, a gente já vai estar fazendo alguma coisa. Mas tem gente que quer salvar o mundo. Aí destrói seu próprio casamento, acaba com a sua própria vida, acaba com a sua própria saúde. É ou não é? Por falta dessa capacidade de entender que as pessoas fazem as suas escolhas, que as pessoas procuram o caminho que quer seguir, né? Que o tolo, não adianta nem falar com o tolo. A Bíblia fala,
não repreende o tolo, que você vai ter um inimigo. É assim. Exatamente, o tolo não aceita repreensão. É ou não é verdade? O tolo não aceita repreensão. Então, desse capítulo 37, se podemos tirar uma experiência com José, um dos erros de José foi esse de ficar falando. Se José tivesse prudência, olha que José é um dos exemplos mais tópicos, mais tops, né? José é um dos melhores exemplos que a gente tem. José tipifica Cristo. José, a gente não encontra pecado em José, mas a gente encontra erro. Erro no sentido de quê? De falar o sonho que teve. Está sendo aqui um aprendizado para mim e para você. Porque se José tivesse aquela maturidade, se José tivesse aquela esperteza, se José tivesse a prudência, ele iria, desde que o pai fez separação dele dos irmãos, lhe dando a túnica, e ele já vendo que os irmãos começaram a tratar ele com grosseria e ignorância, José ia dizer: não vou nem falar do sonho que eu tive, senão a coisa vai apertar. Mas José se emocionou e começou a falar do sonho. E aí a gente sabe que virou um filme de terror na vida de José. Porque os irmãos armaram ali para ele e disseram: paz, Deus abençoe, irmã. Ó, versículo 19. Versículo 18. Conspiraram contra ele para o matarem. Os próprios irmãos, filho do mesmo pai, se reuniram para matar José. Meu irmão, tu vai confiar em quem nessa terra? Me diz aí. Tu vai confiar em quem? Acho que José era sanguíneo, né? Provavelmente. Provavelmente José era sanguíneo. Prefiro viver no modo invisível. É isso aí. É. No modo off, invisível, né? Não expor sua vida toda, não mostrar tudo que você faz, tudo que você tem, fazer, né? Poucas pessoas saberem da sua vida. Tem uma frase que diz: quanto menos, mais feliz você será. É uma frase, né? Em tudo. Mostra tudo que está fazendo, tudo que está comprando, assina um contrato e posta o contrato assinado, né? Tudo que vai fazer, posta. Você pode dar o seu testemunho depois. José podia dar o testemunho depois para os irmãos que ele era o governador. Mas ficar falando antes, você vai fazer um concurso, fique em silêncio, vai estudar, vai se preparar, procure pessoas que já passaram nessa prova, pega orientação com essas pessoas e boca de siri, né? Eu gostei disso aqui, modo invisível, entendeu? Modo invisível. E aí você daqui a pouco mostra só lá você já sendo empossado, já com aquela vitória, com aquela bênção, entendeu? Né? Se ninguém saber, não vai ter como estragar. Então é bom ter esse cuidado. Então José, ele teve ele não teve cuidado nessa área. Tô gostando de ver o comentário de vocês hoje aqui, gente. Hoje mesmo aqui no trabalho estavam falando sobre isso, das pessoas que falam muito e falam demais. Então tem que ter esse cuidado, tá? Vamos lá. Gente, virou um filme de terror a vida de José. Conspiraram contra ele para matar, próprios irmãos, tá? Quando José estava vindo, olha o papo entre eles. Eis lá, vem o sonhador. Entendeu? Vem o sonhador. Você vê como no nosso meio, né? Você vê quando uma pessoa cai, um pastor cai, um obreiro cai, um líder cai. Tem muita gente que faz festa, né?
Você imagina se eu tropeçar e cair? Quantas pessoas vão fazer festa? Eu sabia. Olha lá, ó. Tá vendo? Eu falei. Não sei de quê. Se tu cair, quantas pessoas vão fazer festa? Vão dizer, tá vendo, ó? Eu desconfiava. Deus me mostrou. Eu tive um sonho. E começa. Porque a inveja, gente, ela está em toda parte. Pessoas à tua volta, pessoas à minha volta. Se tu tropeçar e precisar de ajuda, vão pisar em cima, vão querer que você se lasque mesmo. Então, cuidado com os teus sonhos. Cuidado com os seus projetos. Tem gente que ganha R$1.000 e diz, eu ganho R$1.000. O outro ganha 2.000, eu ganho R$2.000. Ou até falar quanto que os outros ganham. Né? Você imagina, você sabe lá quanto o teu parente ganha, aí você diz para o outro quanto que ele está ganhando. Isso é um tipo de pessoa que não deveria nem estar entre os seres humanos. Porque se a pessoa não falou quanto ela ganha, quem sou eu para falar quanto que a outra pessoa ganha? Quanto que o outro dá de dízimo, quanto que o outro deu de oferta, quanto que o outro, né? Então nós temos que nos recolher a nossa insignificância, nós temos que nos recolher a nossa privacidade, a nossa peculiaridade. Se alguém lhe contar um sonho, não conta para os outros. Se alguém te contar um segredo, não conte para os outros. Se alguém desabafar com você, fica com você, olhe pela pessoa, não sai fofocando, poxa, fulana, ciclana, não sei de quê. Tem gente que se alimenta disso, as víboras, né? As serpentes, elas se alimentam disso, de leve e trás, de falar da vida de um, da vida do outro. Então, inclusive, Deus não se agrada disso. Deus não se agrada disso. Então, se alguém conta o sonho para você, ajude ela, ore por ela, né? Cuidado para você não se tornar um próprio invejoso do sonho da outra, do outro, tá certo? E aí, armaram para matar José. Disseram assim, ó, matemo-lo, lancemo-lo numa dessas covas e diremos, olha os próprios irmãos, gente, isso aqui não foi um ato impensado, não foi na jurisprudência, no direito tem um nome que se fala, não foi uma legítima defesa, não foi um momento explosivo, que já é errado. Já é errado ali, um momento explosivo, você atacar outra pessoa. Mas pior do que isso é a premeditação. Crime premeditado. Tem lá o culposo, o doloso, não tem? O dolo. Tá lá, ó. Premeditado. Por isso que nas investigações eles conseguem identificar se foi um impulso na hora ou se foi algo premeditado. Não, ele brigou com o rapaz, aí depois saiu, foi em casa, pegou a arma com não sei quem, depois foi com outro amigo lá e matou o cara. Ou seja, ele teve a oportunidade de parar e falar, não vou fazer isso. Então ele premeditou tudo. Aí piora a situação, se agrava a situação. Diferente do momento na hora, que já é errado você sair, né, nesse problema aí. Então, os irmãos de José premeditaram a morte dele. Premeditaram, ou seja, armaram antes, matemo-lo, Gênesis 37, 20, matemo-lo, lancemo-lo numa dessas covas e diremos, olha a premeditação, uma fera o comeu e veremos que será dos seus sonhos. Meu irmão, isso é filme de terror. Isso é filme de terror. Os que mais os que têm mais inveja são os que estão mais próximos de nós, né? Ou seja, a inveja é com pessoas próximas, irmãos, parentes, vizinhos, colegas de trabalho, pessoas que estão à nossa volta, porque uma pessoa longe da gente nem conhece que a gente existe, né?
Você vê duas amigas de trabalho, uma foi promovida, falou com a outra amiga, que trabalhava junto, né? Ela achava que era amiga, né? Ela achava que era amiga. E aí a amiga foi, sabendo que essa que foi promovida era casada, tinha filhos, ela foi, pegou um bolo lá, botou veneno no bolo e falou: vamos comemorar, amiga. E deu o bolo para ela e ela morreu envenenada. Você tá vendo, gente? Quem não conhece uma história de alguém próximo que tomou o que era do outro, que tentou tirar o que era do outro, que tentou ficar com o marido da outra? Quem não conhece a história de uma amiga que perdeu o marido para a própria amiga? Quem não conhece uma história? Às vezes a própria irmã. Não, eu sou casada, mas a minha irmã passa o dia aqui comigo, ela fica aqui comigo, ela sai com a gente o tempo todo, sai eu, meu esposo e ela, não, porque a minha irmã daqui a pouco, vocês sabem que vai dar. Então são coisas que a prudência vai te dando equilíbrio. Não é que tua irmã não possa, deu um exemplo aqui, né, gente? Não é que a sua irmã não possa na sua casa, pode, mas aí tá só você em casa, chama a tua irmã, faz aquela farofa, aquela festa, aquela, né? Uma faz a unha da outra, uma brinca com a outra, daqui a pouco o marido tá chegando, irmã, vai pra sua casa, né? Não, eu vou cuidar do meu sobrinho vai morar comigo agora, porque meu sobrinho não tem ninguém, eu vou botar ele na minha casa. Mas você tem mulher, você vai botar o teu sobrinho para... Não, mas meu sobrinho é um anjo, é... Daqui a pouco, aí você fica escutando lá. O sobrinho ficou aqui em casa e tal, de repente minha mulher estava com ele na cama. Quem não conhece de uma história dessa? Então, gente, ajude teu sobrinho lá. Meu sobrinho, você está precisando de ajuda? Ó. Vamos fazer um rateio aí na família. Aí cada um dá 50, 60, a gente paga o aluguel dele aí, ele ajuda da outra parte e ele vai viver a vida dele lá. Mas aí você quer abraçar todo mundo, aí bota todo mundo para dentro da sua casa, aí você quer ajudar todo mundo, você quer ser o Salvador, você quer ser Jesus. Jesus só tem um, e ele é o Salvador. Mas tem gente que não usa a inteligência, daqui a pouco tá lá um estupro dentro de casa, um abuso sexual dentro de casa, né? Um envolvimento de adultério dentro da própria casa, família, no meio dos amigos. Está lá um lesbianismo dentro da própria casa, uma homossexualidade dentro da própria casa. Quem não tem uma dor disso aí na família, que não conhece essas histórias? Então, seja simples como a pomba, mas prudente como a serpente. Tem esse cuidado. E aí você sabe que o irmão mais velho foi contra, falou: não, vamos matar ele não, peraí, porque o mais velho é o responsável, né? O Rubens falou: não vamos fazer isso não vamos matar ele não. E aí o Judá disse aos seus irmãos: vamos vender ele como escravo. Meu irmão, venderam José por 20 moedas de prata. Que situação, hein? Deus abençoe. Que situação. Tentaram matar, tentaram afogar numa cova cheia d'água, a cova não tinha água, e por fim disseram: vamos vender ele, que aí o sangue vai cair nas costas de outros. E venderam, meu irmão, próprio irmão, para tentar ver o que seria do sonho deles. Não sabiam eles que estavam fazendo José chegar no cumprimento do sonho. Aí já é uma outra mensagem, né? Já é outra mensagem. Mas fica aqui a lição. Não conte os seus sonhos. Não fique falando dos teus projetos.
Não fique dizendo isso e aquilo. Modo invisível e seja feliz. Amém? Estamos aí, deixa eu ver quantos minutos a gente está aqui. Eita, 35 minutos juntos, que bom. 35, tempo bom. Que Deus venha te abençoar, tá bom? Amanhã estamos lá com a turma da teologia. Se você me tem como uma pessoa que é um conselheiro na sua vida, eu digo, faça teologia. Estude conosco. São 2 aulas por semana, que inclusive você pode estudar até online, receber os vídeos e assistir no seu tempo. Gente, que privilégio é esse? E as vagas já estão abertas para a próxima turma, que é março, tá? Próxima turma que é em março. Então eu conto com todos, já para você fazer sua matrícula e começar os seus estudos. Ou você pode também pagar para alguém fazer o curso. Poxa, eu vou pagar para esse irmão, para essa irmã, vou ajudar, vou investir no ministério de alguém. Você que vê alguém aí que tem um chamado, mas às vezes falta aquele recurso e você entra como um mantenedor, né, no ministério de alguém. Tá bom, queridos? Outra coisa, domingo estaremos lá já às 8 horas, com os obreiros, aquele momento maravilhoso de comunhão, muito bom. 8h30 café com Deus, todo mundo tomando um cafezinho abençoado, tá bom? E às 9 começa as aulas. Nós temos nesse domingo e no outro. Todo o pessoal que fez o curso de célula vai ter uma atualização com o bispo na sala de aula. E os outros irmãos vão estar comigo na igreja, na EBD, e os jovens nas suas classes, tá bom? E à noite o grande culto. Lembrando que as famílias estão recebendo a oração lá no altar no domingo à noite. Então você que ainda não trouxe a sua família, não trouxe seus filhos, netos, genros, cunhados, a turma toda para receber a proteção de 2025, avisa eles. Domingo agora começou. Eu já recebi a minha bênção com a minha família, eu e minha casa. E outros irmãos já passaram lá. Para quê? Para receber a proteção, o livramento contra todo o mal de 2025, em nome de Jesus. Tá bom? Domingo agora, estamos nesse trabalho lá, junto com o nosso bispo Zé Alfredo. Que Deus te abençoe. Tenha uma excelente sexta-feira, em nome de Jesus. A paz, amados. E vamos de água. Cadê a água de vocês, hein? Estão bebendo? Muita água para hidratar. Deus abençoe. Pode ser de outro ministério? Pode, gente. Todo mundo, todos os ministérios, tá? E a gente tem dito aos irmãos da igreja, traga os seus familiares que nem da igreja são, para virem estar debaixo dessa palavra profética que o bispo está lançando, tá? Só lembrando que na pandemia, antes da pandemia, o bispo teve essa direção de passar todo o povo naquela mesa. E, meu irmão, ninguém morreu da igreja, graças a Deus. Eu sei que muito homem de Deus morreu por aí, tá? A gente sabe disso, muita gente de Deus partiu. Mas a gente ficou debaixo daquela revelação, daquela visão, e Deus blindou e Deus protegeu. E agora, novamente, o bispo solicitou, gente, nós vamos botar a mesa aqui de novo e a gente vai ungir a cabeça de todo mundo, então traga a sua família, pode ser de outro ministério, venha sozinho, venha com a família, venha. Se possível, traga todo mundo. Agora, eu moro sozinho, pastor, então vem você senta lá numa cadeira e vai ser abençoado. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Paz. Até amanhã.